Olá, meu nome é Luiz Pereira e é com prazer que mais uma vez eu venho aqui para trazer informações, fazer algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje será a aula de número 96, que tem como tema evolução anímica. Então está aí a evolução anímica da criação até a fase animal, aula de número 96, como eu havia dito. Vamos começar então falando o que é animismo, né? Animismo, como diz o slide, tem a ver com alma. E na conceituação de animismo está embutido a ideia que tudo é vivo, tanto aquilo que nós julgamos como inanimado, como pedras, madeiras, enfim, sem vida, como o que nós normalmente consideramos com vida, como vegetais, como animais e o próprio homem. Ou seja, no animismo, tudo é vivo. E o interessante é que a ciência moderna vai justamente de encontro a essa ideia do animismo. Porque hoje, a física moderna nos traz exatamente essa visão, que mesmo nos objetos que nós vislumbramos num primeiro momento como sem vida, se nós observarmos através de um microscópio eletrônico de tunelamento os seus componentes menores desse objeto inanimado, nós veremos que ele é composto de partículas que nós conhecemos como átomos e que esses átomos estão em movimento o tempo todo. E o que denota a vida é um movimento constante, com uma certa lógica. E isso ocorre no núcleo atômico, no próprio átomo, o tempo todo. Mesmo o núcleo, que há menos de 100 anos atrás era vislumbrado como composto de partículas sólidas e estáticas, prótons e nêutrons, hoje se sabe que eles são compostos de quarks, mais especificamente dois tipos de quarks, up e down. Existem 6 tipos. E desses dois tipos, eles se combinam formando os prótons e nêutrons. Detalhe que esses quarks giram, têm spin, se movem. Então, na verdade, tudo é vivo, porque nada está estático. Indo um pouco mais a fundo, a gente percebe que a matéria, na verdade, hoje, sabe-se com bastante certeza, a ciência nos traz essa certeza, que no universo que nos cerca existe mais espaço que matéria sólida, matéria física. Hoje se sabe que a nível atômico, as partículas que compõem o átomo e o seu núcleo possuem mais espaço entre si que suas próprias dimensões, e que nós só não percebemos que existe mais espaço que matéria ao tocar numa parede sólida, porque a nossa mão não consegue atravessar esses espaços devido às forças
fundamentais da natureza que mantêm a estrutura atômica funcionando. Mais especificamente, a força eletromagnética e a força forte. Uma outra visão do animismo é que, como tudo tem alma, tudo tem espírito, esse espírito vem da onde? Esse espírito é uma resposta lógica, não pode surgir do nada. E a causa, então, da existência desse espírito é uma potência fora desse espírito que permite, que manifesta essa alma primordial. A ideia do animismo, então, é estudar essas almas, que são espíritos manifestos na matéria, de acordo com a visão da nossa doutrina, e como se dá o processo de evolução dessa alma e como se manifesta essa alma durante a sua passagem por diferentes reinos da natureza. Gabriel Delaunay, um dos discípulos de Kardec, escreveu esse livro, Evolução Anímica, e nesse livro ele procura responder a diversas perguntas envolvendo a evolução da alma, do espírito encarnado. Eu destaco aqui a resposta à pergunta: qual a finalidade de estarmos aqui? E a resposta que Delaunay nos dá e que faz sentido é manifestar o divino em nós, através da manifestação das potencialidades inatas que temos, mas que estão, de certa forma, todas desativadas no início da nossa manifestação como espírito na matéria. Então, a finalidade de estarmos aqui, nós, espíritos encarnados na matéria, é evoluir, é aprender a utilizar as nossas potencialidades provenientes da entidade que nos deu origem, ou seja, do nosso Pai. Então, como filhos desse Pai, como provenientes desse Pai, nós herdamos as suas potencialidades. Só que, por ignorância, por falta de poder de ser, por ser só um esboço do ser, nós não temos consciência dessas potencialidades no início e, portanto, não sabemos utilizá-las. Só que à medida que o tempo passa e que nós, espíritos, caminhamos, evoluímos na matéria, vamos adquirindo consciência
dessas potencialidades, consciência do universo que nos cerca, consciência de nós mesmos e, por último, então, vamos aprendendo a manifestar o divino em nós, até o objetivo final, que é estarmos pleno, em sintonia plena com o divino. E nessa ressonância, retornarmos ao Pai. E é isso, é essa ideia que seria então o reino de Deus. Um estado de consciência de nós espíritos, aonde nós sentimos e manifestamos a presença do divino o tempo todo em nós. Jesus nos disse para que nós permanecêssemos nele, nos seus ensinamentos, porque ele e o Pai são um. E que se nós, então, fizermos isso, nos mantermos em Jesus, nós seremos um com o Pai. Porque, em resumo, todos nós somos deuses. Só nos falta consciência para manifestar o divino, o Pai, o Eterno, o Criador que está em nós. Belém, então, nesse livro, ele esmiuça, detalhando os objetivos do espírito encarnado na matéria após a manifestação do Pai na criação. Então, automaticamente, essa segunda pergunta fica respondida. Por que evoluímos? Porque queremos retornar ao Pai. Porque queremos retornar ao reino de Deus. Porque queremos o colo de nosso Pai. Esse livro também, ele fala sobre matéria e energia, que, na verdade, essência divina manifesta de maneiras distintas, variando na sua condensação e na sua frequência. Matéria, e a ciência nos diz isso hoje, é energia condensada. Mas a matéria continua sendo energia, só que num outro status, numa outra organização. É importante destacar aí que a matéria pode se manifestar de diferentes maneiras em função do plano existencial que o espírito se manifesta. Então, no plano físico, nós temos a matéria física. No plano astral, nós temos a matéria do astral. No plano mental, nós temos a matéria do mental. E assim por diante. Mas em todos os casos, é energia. Bem, tudo começa, então, na mônada. A mônada seria a emanação inicial do divino, do Criador. E por que que ele faz essa emanação? Por que que ele cria essas mônadas, esse espírito inicial, que a partir do momento que encarna na matéria, podemos chamar de alma, ou espírito encarnado? Bem, a mônada, manifestação do divino, porque é a comprovação que o divino está vivo. A mônada, nós podemos encarar assim, é o hálito do divino, é o excremento do divino, é
o pensamento do divino. Ele é um ser vivo, é um espírito. No livro dos Espíritos é colocado isso, que o Criador é um espírito, e como espírito tem vida, e como tem vida, ele respira, ele se movimenta, ele se manifesta. E a mônada seria, então, essa manifestação do divino. E essa mônada, ela, mesmo inconsciente, totalmente ignorante de tudo que lhe cerca, até de si mesma, porque falta-lhe consciência, ela procura um meio de se autoconhecer, de se manifestar. E aí ela começa, então, a se unir à matéria para ganhar, assim, a sua primeira experiência, primeiras vivências, expandindo, assim, a consciência do zero absoluto de entendimento para alguma coisa e cada vez mais à medida que caminha. Então, a mônada, ao ser criada pelo divino, ela começa, então, a encarnar na matéria. E a sua primeira encarnação é no reino mineral. E nós, no primeiro momento, entendemos sem vida. Então, a mônada começa, então, a participar do reino mineral conectado a comunidades que compõem os minerais. Então, a mônada condensa energias, formando os conglomerados moleculares respectivo a cada tipo de minério. E ao fazer isso, elas acabam criando, então, comunidades, consciências daquele tipo de matéria formada, de energia condensada. E assim, cada tipo de material inorgânico que vai sendo plasmado, moldado pela mônada, vai criando, então, comunidades, consciências que ficam conectadas àquele tipo de formação material. Então, numa barra de ferro, nós podemos ter mônadas que, ao formarem as barras de ferro, acabam, então, ficando conectadas à consciência coletiva daquela barra de ferro. Ao se conectar a um bloco de quartzo, que a própria mônada condensou, ou que ela se conectou para se manifestar, automaticamente ela se conecta à consciência coletiva do tipo de matéria que chamamos de quartzo. E assim por diante. Então, no reino mineral, nós temos uma consciência coletiva para cada tipo de minério, de matéria do reino mineral.
E cada uma dessas consciências coletivas acumulam informação referente àquele material pertencente ao reino mineral. E as mônadas, então, começam a ganhar as suas primeiras experiências, obter as suas primeiras ampliações de consciência através da conexão com essas mentes coletivas. E aí, então, além de começar a desenvolver corpos físicos a partir da condensação da energia, as mônadas também começam a desenvolver um esboço de corpo astral. Porque elas começam a desenvolver as suas primeiras relações com outros tipos de materiais do reino mineral. Então, um objeto A do reino mineral pode, de repente, então, desenvolver uma atração por um material tipo B do reino mineral ou uma repulsão. Então, ele pode se sentir atraído ou repelido. Ele pode não ter reação nenhuma e ficar inerte, mas de uma forma ou de outra já começa a aparecer aí uma ponta de desejo, de vontade de se unir ou de não se unir. Esse tipo de relacionamento está muito conectado às consciências coletivas que cada objeto pertence, porque ela guarda memórias, e essas memórias que vai causar a atração ou repulsão dos diversos materiais pertencentes a esse reino. Nesse reino também as mônadas, como estão conectadas, encarnadas na matéria física, elas começam também a ter as primeiras percepções de calor, frio, umidade, pressão, que apesar de ter uma atitude passiva, elas começam a tomar uma primeira consciência, mesmo que bastante rudimentar, do universo que lhes cerca. E essas impressões vão enriquecendo a consciência coletiva daquele material. Então, dizem que as rochas têm memória. Na verdade, as mônadas que ficam conectadas nessas rochas, elas pertencem à consciência coletiva, e essas memórias, que podem ser memórias de milhões de anos, essas lembranças, ficam armazenadas na consciência coletiva daquele tipo de rocha. E com o passar do tempo, a mônada vai cada vez mais tomando consciência, tendo acréscimos quantitativos de consciência, aumentando o seu grau de conhecimento do universo e enriquecendo a consciência coletiva. E no reino vegetal, novamente, ela vai se conectando a consciências coletivas, desde os vegetais mais simples, evoluindo até os vegetais mais complexos. Então, ela se conecta a consciências coletivas, e aí ela plasma o respectivo vegetal, o corpo do vegetal que está conectado a essa consciência coletiva, e aí ela começa a ter experiências que o reino mineral não lhe permitia, como, por exemplo, se alimentar, respirar, gerar frutos, procriar, e se relacionar de uma forma mais flexível com o universo que lhe cerca. É bom que se diga que os corpos
que, plasmados pelas mônadas no reino vegetal, ainda estão presos à mãe Gaia. Mas essas mônadas já conseguem, dependendo do corpo que elas conseguiram plasmar, se moverem, movimentando as suas raízes em direção à água, movimentando as suas flores ou folhas em direção a locais onde tem a luz do sol, abrindo e fechando folhas ou flores para capturar insetos ou atrair insetos para a polinização, mas ainda muito pouco de corpo astral essas mônadas conseguem desenvolver. Ainda elas estão mais conectadas a corpos físicos. Um corpo astral já mais elaborado, desenvolvido que no reino mineral, mas ainda tênue, manifestando pouquíssimos desejos e ainda sem corpo mental. Mas o tempo de novo passa, a mônada vai ganhando cada vez mais consciência individualizada e, com isso, ela consegue se conectar a consciências coletivas que lhe permitem ter o conhecimento necessário para se manifestar em corpos vegetais cada vez mais complexos, permitindo-lhe experiências cada vez mais complexas, mais plenas no reino vegetal. Esse aumento quantitativo de consciência no reino vegetal vai atingir novamente um ponto crítico. No reino animal, a mônada, de novo, começa a se manifestar nas consciências coletivas mais simples, nos insetos, que são conectados completamente ainda na consciência coletiva que compõe a experiência daquele animal. Por exemplo, formigas, existe a consciência coletiva das formigas, mas ainda sem nenhum tipo de individualização mais aprimorada. As formigas já começam a ter um esboço de corpo mental que lhes permite um certo livre-arbítrio para fugir de predadores, para procurar alimentos, mas ainda estão muito conectadas à consciência coletiva daquele tipo de corpo do reino animal. Mas a mônada já começa a desenvolver aí também novos instrumentos de percepção que, quando ela se manifestava em corpos do reino vegetal, ela não tinha. Começa, então, a desenvolver os primeiros instrumentos ópticos de visão, os olhos, e os instrumentos de audição, os ouvidos. E a melhorar os instrumentos de percepção do universo, como olfato, tato e paladar, que começou a desenvolver no vegetal. Ela já começa, à medida que progride de consciência no reino animal, a construir, a plasmar, a plastificar cada vez corpos mais sofisticados, que ela aprende na consciência coletiva daquele animal. E vai evoluindo, ampliando de novamente a sua consciência através de somatórios quantitativos de consciência. Agora já tem um corpo astral bem mais evoluído, um corpo de desejos bem mais evoluídos, principalmente nos animais superiores, nos mamíferos, do que quando a mônada estava encarnada no plano vegetal, no reino vegetal. E nos animais superiores, mamíferos, já começa a ter um corpo mental, pelo menos em rascunho, desenvolvido, o que lhe permite uma certa inteligência. O tempo passa novamente, essas somatizações, essas adições de consciência lhe permitem atingir um estado crítico, aonde novamente a mônada
consegue dar um salto qualitativo de consciência e ir para um reino nominal. De novo, antes de entrar no reino nominal, ela tem que fazer um estágio no reino elemental C. E aí, como elemental C, a mônada precisa manter o reino anterior, ajudando a outros espíritos que estão no plano animal a também ganharem consciência e evoluírem para o reino hominal. Esses elementais do plano C são bem mais conhecidos. São os famosos gnomos, salamandras, ondinas, silfos, que se manifestam nos 4 elementos, água, terra, ar e fogo, e existem também nos outros planos intermediários. Só que nos outros planos, eles, como não têm corpo mental, e o astral ainda é pouco desenvolvido, eles não têm formas que no plano elemental C já é possível de visualizarmos corpos que se assemelham muito aos corpos do reino vegetal com o do reino animal. E são criaturas que são espíritos encarnados como elementais para se prepararem para o reino nominal. E daí o interesse deles pelos homens, porque eles se sentem atraídos justamente pela vontade que têm de avançar de reino. Mas eles são mantenedores do reino animal. E aí chegamos no reino nominal, que será detalhado na próxima aula. No reino nominal, o pensamento é contínuo. A mônada, quando encarna no reino nominal, o espírito ganha consciência de si própria. Continua o espírito encarnado no reino nominal, continua conectado à consciência coletiva, agora do reino nominal. Mas ele tem uma consciência coletiva, tem uma consciência individual totalmente desenvolvida. Ele já reconhece a si próprio. E assim pensa de maneira contínua, exercendo seu livre-arbítrio. E, no reino nominal, continua a acumular consciência à medida que o tempo passa. Da mesma forma que esse espírito encarnou no reino mineral, depois no vegetal, depois no animal, com o passar do tempo ganhava consciência, no reino nominal o mesmo acontece. Então, cada um de nós que somos espíritos encarnados no reino nominal, temos então uma alma, temos consciências diferentes, porque temos experiências diferentes. Mas todos nós, sem exceção, à medida que avançamos, ganhamos mais consciência de nós mesmos e do mundo que nos cerca. E isso vai nos permitir, no futuro, a também darmos nosso salto qualitativo para o reino angelical. No reino angelical, esses espíritos não estão mais presos à matéria, não precisam mais encarnar para evoluir. São o que nós chamamos, na nossa doutrina, de espíritos puros, perfeitos. E continuam a ajudar. Esse é o objetivo, a função básica dos espíritos que estão no reino angelical, ajudar a humanidade a evoluir. Dos espíritos que estão no reino nominal a evoluir. Tem entre o reino nominal e o reino angelical um plano intermediário? Há controvérsias, alguns médiuns com capacidade de ver dizem que sim, mas que são
espíritos do reino angelical em missão, não encarnado, são mentores que administram, coordenam, ajudam de uma maneira mais íntima alguns espíritos encarnados no reino nominal a evoluírem mais rapidamente. Mas só podem pertencer a reinos angelicais os espíritos que estão no reino nominal, que atingirem um nível de consciência crítico que permitam eles não precisarem mais do corpo físico para se manifestarem, para evoluir, bem como não precisam mais do corpo astral, porque já têm total controle sobre os desejos. Então, também já dispensaram o corpo astral. Como também não fazem uso mais do corpo mental inferior, porque não precisam mais desse corpo para evoluir. Eles usam só o corpo mental superior, o corpo da ideia, das ideias, das intuições. A mente abstrata. Um pouquinho do fluido vital. O fluido vital é uma emanação do divino, a energia do divino, é o prana, né, dos orientais, que flui de maneira contínua por todo o universo. E nós, quer queiramos, quer não, absorvemos esse prana o tempo todo. Então, nós absorvemos a energia dos alimentos que comemos, do ar que respiramos e do prana que é emitido o tempo todo pelo divino. Só que esse prana, a absorção desse prana, depende muito do nosso estado vibracional, da nossa frequência, e de quanto devolvemos para o universo o prana que captamos. E o espírito, ele usa esse prana para desenvolver os corpos que ele usa para se manifestar em cada plano existencial. No plano físico, o espírito, antes de se manifestar, antes de nascer, ele captura fluido vital e, conectado a uma consciência coletiva, ou do reino nominal, ou do reino vegetal, ou do reino animal, ele plasma um corpo para ele se manifestar, aprender, ganhar consciência e evoluir. Outro conceito importante é a energia vital. A energia vital é exatamente a energia que mantém o espírito com poder de controle do corpo físico. Enquanto ele tem a energia vital necessária, ele mantém um funcionamento, ele continua conectado no corpo físico. Isso vale em todos os reinos, inclusive no nominal. Então, todo espírito encarnado no reino nominal, ele tem uma energia vital que ele precisa manter em bom nível para a máquina biológica, o corpo físico que ele utiliza para se manifestar, ser totalmente funcional. Só que essa energia vital, nós a perdemos do dia. Então, todo dia que passa, nós perdemos a energia vital porque trabalhamos, porque gastamos energia de maneira geral em tudo que fazemos. Até quando dormimos, estamos gastando energia. E essa energia é a energia vital. Mas nós, através do alimento e do ar, absorvemos essa energia vital. Sim, mas nós não conseguimos repor toda a energia vital que nós perdemos, por mais que tentemos. Então, vai chegar um limite dessa energia vital que vai prover, então, o desligamento, a passagem do espírito do plano físico, porque a energia vital que sobrou não é suficiente para o espírito animar o corpo físico.
para ficar mais claro esse entendimento, vamos imaginar que um espírito, ao se manifestar num corpo humano, ele está com 100 unidades de energia vital. Só que cada dia ele gasta uma unidade de energia vital. Então, no primeiro dia, a energia vital que estava em 100 caiu para 99. Ele se alimenta, bebe água, respira, e mais energia que ele conseguiu absorver do prana, do fluido vital, subiu então de 99 para 99,9. Ah, mas e o 100? Não chega mais. Por mais que ele se alimente, que ele respire e que ele absorva a energia do prana, ele não consegue chegar à energia vital original. E à medida que o tempo passa, ele vai cada vez mais tendo energia vital. Só que tem um nível crítico. Vai chegar um tempo futuro onde a energia vital vai atingir esse nível crítico. Por exemplo, 70. Então, quando ela atingir esse nível de 70 pontos de energia vital, o espírito não consegue mais animar o corpo e aí se dá a morte física. O descarte do corpo físico pelo espírito que estava usando aquele corpo. Isso pode demandar 50 anos, 70 anos, 80 anos. Isso depende de como se dá esse decaimento da energia vital, que pode ser acelerada se esse espírito não consegue repor a energia vital perdida, porque ele tem vícios como fumar e beber, porque ele dorme pouco, porque ele vibra mal e aí não consegue absorver o prana necessário. Então, ele acaba desencarnando antes do que poderia, porque não usou bem das energias que ele precisava absorver para manter a máquina funcionando. Da mesma forma que nós podemos acelerar a perda da energia vital, nós também podemos retardar essa perda. Também nos alimentando bem, respirando bem, mas principalmente captando a energia do prana através de técnicas que permitem nós equilibrarmos os nossos chakras, que são os fulcros de captação dessa energia, e através de técnicas que nos permitem irradiar energias construtivas que criam um vácuo em nossos corpos, fazendo que possamos absorver mais prana. Então, quanto mais fornecermos para o universo de prana, através da nossa vontade, através das nossas vibrações, orações, mais energia do prana nós recebemos, de forma a manter a lei da conservação de energia funcionando. E assim, ficamos mais empoderados, retardamos ainda mais a chegada ao ponto crítico da energia vital. Mas, então, essa energia vital é bastante importante que nós a cuidemos, para que possamos, nós, espíritos, manter o nosso corpo sob controle. O perispírito é o corpo que, na nossa doutrina, o espírito utiliza quando está no astral, quando está no mental inferior, quando está no mental superior. Para nós espíritas é todo um corpo, perispírito, é um nome genérico. Nas doutrinas orientais, o perispírito, quando ele está no astral, é um corpo astral, quando ele está no plano mental, é um corpo mental, e assim por diante. Mas são só nomes. Não faz diferença nenhuma a gente encarar tudo como perispírito. Então, perispírito é o corpo que o espírito utiliza para plasmar um corpo com o material do plano que ele está se manifestando. Quando ele está no físico,
ele usa o perispírito para atrair energia daquele plano físico e moldar um corpo de manifestação. Quando ele está no astral, ele usa a matéria do astral para criar um corpo astral de novo, envolvendo o seu perispírito. E assim por diante. Né? Material do corpo mental inferior para plasmar um corpo usando o perispírito no plano mental inferior. Bem, para terminar, eu queria comentar um pouquinho da questão do despertamento do ser espírito. Automático e contínuo. Então, à medida que o espírito evolui na matéria, pelos diferentes reinos, ele vai ganhando consciência. E isso é automático. Então, mesmo que o espírito não se esforce para ganhar a consciência, para despertar espiritualmente, isso é automático. Vai demandar mais tempo. Por quê? Eu posso provocar o despertamento espiritual e acelerar o processo. Através, por exemplo, de cursos como esses que nós estamos fazendo na Escola de Aprendizes. Através de leituras enriquecedoras, através de vídeos, bons vídeos, nós podemos receber informações e, com essas informações, ampliar a nossa consciência. Aí nós estamos provocando, através de despertadores espirituais, a nossa iluminação, a nossa santificação espiritual. Individual, né? O que vale para um espírito encarnado como despertar, como meio de evoluir espiritualmente, não vale para um outro. Vale em linhas gerais, mas em linhas específicas é de cada um, é no tempo e jeito de cada espírito. Traz poder de ser e não de ter. Então, o espírito desperto, ele quer ser, porque quem é não deixa de ser. E quem evolui no ter, hoje tem, amanhã pode não ter. Então, sempre vai ficar na defensiva para não perder o que tem e ter mais. Já o espírito que é, mesmo ele perdendo momentaneamente algo que ele tenha construído com seu ser, ele nunca deixa de ser. Porque todo espírito é eterno. Não morre, não tem fim. Né? Ele, na verdade, sendo mais exato, ele é imortal. Eterno é só o divino, porque não teve início. O espírito é eterno, ele teve início, que foi na manifestação do divino, na mônada, mas é eterno. Então, não pode ser morto um espírito. E traz consciência. Quanto mais consciência, mais próximo do divino, mais próximo do reino de Deus. Bem, é isso, né? A bibliografia que eu trouxe é bastante extensa, porque realmente tem muita informação, e eu quis só apresentar assuntos para que deem o start inicial que motivem vocês a irem atrás de mais informação. Espero, então, tê-los motivados a buscarem essas informações que vão lhes trazer mais consciência e assim permitir uma evolução mais rápida através do reino nominal. E todos, então, tenham uma boa semana, que assim seja. Graças a Deus.